Meu marido disse que ia ajudar um amigo a se mudar, mas na verdade era a ex-namorada dele. Eu mandei as coisas dele para a casa da piranha com um bilhete que dizia: continue sendo um bom amigo. Meu marido, Paul, 35 anos, e eu, 34, estamos casados há 7 anos e juntos há 10. Não temos filhos, uma decisão mútua que tomamos no início do nosso casamento. Ambos trabalhamos em tempo integral, eu como fisioterapeuta e ele como arquiteto em uma empresa. Na quinta-feira à noite, Paul casualmente mencionou durante o jantar que seu velho amigo da faculdade, Chris, a quem não conheço, estava se mudando para um novo apartamento do outro lado da cidade neste fim de semana e precisava de ajuda. Segundo Paul, Chris havia passado recentemente por um término complicado e não tinha muitas pessoas a quem recorrer. Ele me disse que se ofereceu para ajudar Chris a se mudar o dia todo no sábado e no domingo. Ele explicou que provavelmente seriam dias longos, já que Chris tinha muitos móveis e estava se mudando de uma casa grande para um apartamento pequeno. Então tudo isso envolvia tarefas de organizar e levantar coisas pesadas. Fiquei um pouco desapontada porque normalmente passamos os fins de semana juntos, muitas vezes caminhando pelo cânion do Rio Columbia ou experimentando novos restaurantes no centro. Ambos trabalhamos muito durante a semana, então os fins de semana são nosso tempo juntos. Mas entendi que ajudar um amigo em necessidade é importante, então só perguntei se ele queria que eu fosse ajudar também. Ou rapidamente disse que não, afirmando que não haveria trabalho suficiente para todos e que Chris estava envergonhado do estado em que estava depois do término. Algo na resposta de Paul me pareceu estranho, ele parecia insistente em que eu não deveria ir, mas deixei para lá. Sempre tentei não ser o tipo de parceira desconfiada e controladora, então planejei um fim de semana sozinha, colocando a leitura em dia com alguns livros e talvez ligando para algumas amigas para um brunch no domingo. No sábado de manhã, Paul saiu cedo e me enviou algumas mensagens durante o dia com atualizações, como trabalhando muito duro, tirando uma pausa para comer pizza. Por volta das 21 horas ele enviou uma mensagem dizendo que eles ainda estavam trabalhando, mas que estavam progredindo bem e que provavelmente chegaria tarde. Ele só chegou em casa quase meia-noite. No domingo de manhã foi uma repetição. Ele começou cedo com promessas de voltar para a hora do jantar. Por volta das 16 horas percebi que tinha ficado sem o meu chá favorito, então decidi fazer uma rápida ida ao supermercado do bairro. O supermercado fica a apenas 3 quilômetros da nossa casa em uma área que costumamos visitar, e foi aí que tudo desmoronou. Enquanto saía do supermercado com a sacola de compras na mão, vi o Subaru azul de Paul estacionado em frente a um prédio de apartamentos próximo, um prédio novo que havia sido concluído há apenas alguns meses. Eu não teria pensado muito nisso, exceto que me lembrava claramente de Paul me ter dito que Chris estava se mudando para outro distrito, que fica do outro lado da cidade de onde eu estava. Fiquei um momento confusa quando vi Paul sair pela porta principal do edifício carregando o que parecia ser uma pequena estante. Ele foi seguido por uma mulher que não reconheci imediatamente, até que ela se virou e pude ver claramente seu rosto. Era Roz, sua ex-namorada do ensino médio. Preciso dar um pouco de contexto aqui. Paul e Roz namoraram durante todo o ensino médio e o primeiro ano da faculdade antes de terminarem quando ela se transferiu para uma universidade do outro lado do país. Segundo Paul, foi um término amigável devido à distância, mas ambos seguiram em frente. Durante os anos do nosso relacionamento, o nome de Roz surgiu algumas vezes, geralmente quando Paul ficava nostálgico sobre sua cidade natal ou os dias do ensino médio. Há uns 3 anos descobri que eles haviam se reconectado no Facebook. Quando perguntei sobre isso, Paul insistiu que eles estavam apenas colocando o papo em dia. Como velhos amigos e nada mais, ele me disse que eles trocaram algumas mensagens e foi isso. Quando expressei desconforto com a situação, ele me garantiu que não sentia nada por ela e que eles não estavam em contato ativo. Até onde eu sabia, isso tinha sido tudo. No entanto, lá estava ele ajudando Roz a se mudar para o novo apartamento dela depois de mentir explicitamente sobre com quem passava o fim de semana. Não sei o que me deu, mas em vez de confrontá-lo imediatamente me agachei atrás de uma van estacionada e observei, eles estavam rindo juntos enquanto voltavam para o prédio. Passei as horas seguintes em um estado de ansiedade, alternando entre chorar e ficar furiosa. Verifiquei nossos registros telefônicos online e descobri dezenas de chamadas e mensagens entre Paul e um número que não reconhecia nos últimos meses. Procurei Roz online e confirmei que provavelmente era o número dela. Quando Paul finalmente chegou em casa por volta das 20 horas, eu estava sentada tranquilamente na mesa da cozinha. Ele me cumprimentou casualmente. Mencionou quão exausto estava de ter ajudado Chris a se mudar o fim de semana todo e abriu a geladeira para pegar uma cerveja. Perguntei diretamente como tinha sido a mudança. Ele me deu um relato detalhado de como ajudou Chris a mover os móveis, como o apartamento era bom, mas menor do que o lugar anterior dele e o quão grato Chris estava pela ajuda. Deixei ele terminar sua história elaborada antes de dizer: isso é estranho, porque hoje eu te vi ajudando Roz a se mudar para o novo apartamento dela quando estava no supermercado. A expressão no rosto dele disse tudo. Ele estava sendo pego em uma grande mentira e não tinha escapatória. O que se seguiu foi uma das conversas mais dolorosas da minha vida. Depois de tentar minimizar a situação no início, Paul finalmente admitiu que Roz havia se mudado de volta para nossa cidade natal há uns 6 meses depois do divórcio dela. Eles estavam em contato regular desde então, se encontrando de vez em quando para tomar café ou almoçar. Quando ela mencionou que estava se mudando para um novo apartamento, ele se ofereceu para ajudá-la. Ele jurou que nada romântico havia acontecido entre eles, que só mentiu porque sabia que eu reagiria mal se soubesse que ele estava passando tempo com ela. Perguntei se ele ficaria bem se eu me encontrasse secretamente com um ex-namorado
preparado para ajudá-lo enquanto mentia sobre isso, ele desviou da pergunta dizendo que não era a mesma coisa. Quando insisti em saber por que não era a mesma coisa, ele não conseguiu me dar uma resposta clara. Quanto mais falávamos, mais a história dele mudava. Primeiro ele disse que só haviam se reconectado recentemente, depois admitiu que na verdade haviam estado em contato intermitente por anos. Ele disse que só haviam se encontrado em lugares públicos para tomar café, depois admitiu que haviam ido jantar algumas vezes. Cada nova confissão o fazia parecer pior, muito pior. Ele havia me mentido sistematicamente sobre o relacionamento dele com Ross por anos. Quando pedi para ver o telefone dele, ele hesitou antes de me entregar. Não havia mensagens de Ross, o que me pareceu suspeito dado o que eu tinha visto em nossos registros telefônicos. Quando apontei isso, ele admitiu que havia apagado suas conversas para evitar exatamente esse tipo de mal-entendido. Esse foi o momento em que soube que nosso casamento estava em sérios problemas. Discutimos até altas horas da noite. Ele continuava insistindo que me amava e que Ross era apenas uma amiga, mas não conseguia explicar por que a amizade exigia tantas mentiras. Em um momento ele tentou me culpar, me acusando de espioná-lo e de não confiar nele. Eu lembrei que eu o havia descoberto por pura casualidade e que as mentiras dele foram o que criaram o problema de confiança em primeiro lugar. Não dormi nada aquela noite e fiquei acordada ao lado do meu marido, este homem que eu pensava conhecer, sentindo como se estivesse compartilhando a cama com um estranho. Pela manhã já havia tomado minha decisão. Enquanto Paul estava no chuveiro, comecei a arrumar suas roupas essenciais e seus produtos de higiene pessoal em 2 grandes malas. Quando ele saiu e viu o que eu estava fazendo, começou a protestar, mas o interrompi. Eu disse a ele que a confiança é a base de um casamento e que ele acabará de destruir a nossa. Eu disse que precisava de espaço para pensar se nosso relacionamento poderia ser salvo e que ele tinha que ir embora. Ele me implorou para reconsiderar, prometendo cortar todo o contato com Ross e ir à terapia de casais, mas isso não ia adiantar agora. A natureza calculada de seu engano. Criar um amigo fictício, planejar um fim de semana inteiro de mentiras, apagar mensagens. Mostrou uma parte do meu marido que eu nunca havia visto antes e que nunca quero ver de novo. Eu disse a ele que podia levar as malas e encontrar outro lugar para ficar ou eu iria embora. Depois de perceber que eu não ia ceder, ele finalmente pegou as malas e saiu dizendo que iria para a casa do irmão e que conversaríamos quando eu me acalmasse. Passei a segunda-feira arrumando meticulosamente o resto de suas pertences, roupas, livros, sua coleção de discos de vinil, seu console de videogame. Tudo foi para caixas. Eu sabia a nova direção de Ross por tê-la visto no complexo de apartamentos. Contatei uma empresa de mudanças local e paguei para que suas caixas fossem entregues no endereço dela no dia seguinte com uma nota que simplesmente dizia: como são tão bons amigos, podem continuar se ajudando mutuamente, não me mande mensagem, apenas através do meu advogado. Também troquei as fechaduras da nossa casa, o que sei que é legalmente questionável já que ambos somos proprietários da residência, mas eu precisava daquela sensação de segurança. Enviei uma mensagem de texto para Paul após a entrega ser concluída dizendo a ele que suas coisas agora estavam com Ross e que eu esperava que ele respeitasse minha necessidade de espaço sem vir à casa. A resposta dele foi uma torrente de mensagens e ligações de pânico que ignorei. Ele apareceu na casa aquela noite, incapaz de entrar com sua chave, tocando a campainha repetidamente. Eu não respondi e eventualmente ele foi embora, mas pelo menos sei que ele realmente foi para a casa do irmão por uma série de coisas que não vale a pena contar. Agora faz 2 dias que enviei as coisas dele para o apartamento de Ross e fico aqui me perguntando se reagi exageradamente. Uma parte de mim se sente justificada. O nível de engano foi profundo, e o fato de ele passar tempo com uma ex-namorada enquanto me mentia sobre isso ultrapassou um grande limite para mim. Mas outra parte se pergunta se eu deveria ter dado a ele a oportunidade de se explicar com mais detalhes ou se deveríamos tentar a terapia antes de dar um passo tão drástico. Ainda não solicitei o divórcio, mas consultei um advogado sobre minhas opções. Vivemos no Oregon, que é um estado de distribuição equitativa, o que significa que nossos bens matrimoniais seriam divididos de forma justa, mas não necessariamente igualitária em um divórcio. A casa foi comprada durante nosso casamento com ambos os nomes na escritura, então isso teria que ser tratado. Também temos contas bancárias conjuntas e contas de aposentadoria que teriam que ser desfeitas. Meus amigos estão divididos, alguns acham que fiz exatamente o certo, enquanto outros acham que eu deveria pelo menos tentar a terapia antes de terminar um casamento de 7 anos. Meus pais, que adoram Paul, estão pedindo cautela e reconciliação. Estou presa entre meu orgulho, que não quer perdoar tal traição, e meu coração, que ainda ama o homem que eu pensava conhecer. Então, pessoal, o que vocês fariam na minha situação? Reagi exageradamente ao arrumar as coisas dele e enviá-las para a casa de Ross? Atualização. Acreditem, tenho lido os conselhos de todo mundo, embora tenham sido uns 3 dias muito ocupados para mim. Agradeço por tudo que escreveram, porque há muitos enfoques interessantes. Gostei desse conceito que desconhecia chamado verdade a conta-gotas, que é exatamente o que Paul fazia, ir me contando aos poucos as coisas para não revelar tudo o que aconteceu. E como muitos disseram, se não havia nada de errado no que ele fez, não havia nada a esconder, e essa é uma grande bandeira vermelha. Mas é o que tem acontecido. No dia seguinte à minha publicação, o irmão de Paul, Mike, me ligou. Mike e eu sempre nos demos bem e ele geralmente é uma pessoa direta e honesta.
Ele me disse que Paul estava ficando com ele e estava completamente arrasado. Ele já havia me mandado uma mensagem antes para dizer que estava lá, e eu acredito nele por coisas como que vou contar agora. Segundo Mike, Paul confessou tudo para ele e ele sentiu que eu merecia saber a verdade completa. Isso foi o que Mike me contou. Paul e Ross de fato estavam em contato regular não apenas por meses, mas por anos. Eles nunca se desconectaram completamente depois de se reconectarem no Facebook há 3 anos. Embora Paul tenha insistido para o irmão que nada físico havia acontecido entre eles. Ele admitiu para Mike que havia um componente emocional em seu relacionamento que ia além de uma amizade normal. Ao que parece, Ross estava infeliz em seu casamento por muito tempo antes do divórcio e Paul se tornou seu confidente e apoio emocional. Mike disse que quando pressionou Paul sobre por que ele mantinha um relacionamento em segredo, Paul desabou e admitiu que gostava da atenção e da conexão com seu passado. Ele disse que me amava e que amava nossa vida juntos, mas Ross representava um cenário de "e se" que ele não conseguia largar. Quando ela se mudou de volta para nossa cidade, a comunicação dele se intensificou e ele se viu cada vez mais dividido entre seu compromisso com nosso casamento e seus sentimentos não resolvidos por ela. Perguntei a Mike por que ele estava me contando tudo isso, e ele disse que embora ame o irmão, não aprova a desonestidade no casamento. Ele achou que eu merecia saber toda a verdade para poder tomar uma decisão informada sobre nosso futuro. Ele também mencionou que Paul planejava confessar tudo e pedir outra chance. E de fato, mais tarde naquele mesmo dia recebi um e-mail dele. Eu estava ignorando suas ligações e mensagens de texto. O e-mail era uma confissão de seu relacionamento emocional contínuo com Ross. Ele admitiu que embora não tivessem tido intimidade física, o relacionamento deles havia cruzado limites que não deveriam ser cruzados quando você é casado. Ele disse que estava se convencendo de que enquanto nada físico acontecesse ele não estava realmente me traindo. Agora ele percebeu o quão errado estava. Ele também revelou algo que eu não sabia. Ao que parece, Ross havia expressado interesse romântico em reatar o relacionamento após o divórcio dela. E embora Paul afirme que disse a ela que estava comprometido com nosso casamento, ele não cortou o contato como deveria ter feito. Em vez disso, ele tentou manter os dois relacionamentos, o que levou às elaboradas mentiras sobre ajudar Chris a se mudar. Em seu e-mail, Paul disse que havia entrado em contato com um terapeuta especializado em aconselhamento matrimonial e recuperação de infidelidades e que estava disposto a fazer o que fosse necessário para reconstruir a confiança se eu estivesse disposta a tentar. Ele disse que havia dito a Ross que não podia ter mais contato com ela e que havia bloqueado o número dela e suas contas de redes sociais. Não respondi ao e-mail imediatamente, eu precisava de tempo para processar essa nova informação e descobrir o que queria. No dia seguinte recebi uma ligação, era Ross, ela estava ligando para se desculpar, disse que conseguiu meu número com Mike. Ela disse que depois de receber os pertences de Paul em seu apartamento, o que aparentemente causou uma grande cena com seu locador, percebeu a magnitude do dano que havia causado com o relacionamento deles. Ela confirmou a maior parte do que Paul e Mike haviam me dito, que a amizade deles havia cruzado limites apropriados, mas que nada físico havia acontecido entre eles. Ela também admitiu que esperava que pudessem se reconectar romanticamente após o divórcio dela, mas agora se sentia mal porque pensava que nosso relacionamento estava mal. Ao que parece, Paul estava dizendo a ela que nosso casamento não estava muito bem, o que para mim também é uma novidade porque eu não sabia disso. Não disse muito durante a ligação, na maioria das vezes apenas ouvi, fazendo algumas perguntas para esclarecer de vez em quando. Ela parecia genuinamente arrependida, mas também senti que estava tentando se isentar de alguma culpa ao fazer essa ligação. Antes de terminar a conversa, ela prometeu que respeitaria meu casamento e não entraria em contato com Paul novamente. Ontem finalmente concordei em me encontrar com Paul em uma cafeteria para conversar pessoalmente. Foi intensamente difícil vê-lo pela primeira vez desde que tudo isso começou. Vi um verdadeiro arrependimento em sua expressão, não apenas medo de ser descoberto ou de perder nosso casamento. Conversamos por quase 3 horas, ele respondeu a todas as perguntas que eu tinha sem se colocar na defensiva. Assumiu total responsabilidade por suas ações e não tentou minimizar o dano que havia causado. Ele admitiu que estava vivendo em um mundo de fantasia onde podia me ter, e ao mesmo tempo desfrutar do reforço do ego que a atenção de Ross lhe dava. Ele disse que estava lendo muito sobre infidelidades emocionais e conversando com o terapeuta, e que parte de dizer a Ross que nosso casamento tinha problemas era para ela se aproximar, e agora ele reconhece que o que ele fez foi absolutamente uma forma de infidelidade, mesmo sem intimidade física. Quando perguntei por que eu deveria confiar nele novamente, ele não teve uma resposta rápida. Ele simplesmente disse que sabia que a confiança teria que ser reconstruída lentamente, se é que seria reconstruída, e que estava preparado para que esse processo levasse anos. Ele disse que estava disposto a ser completamente transparente de agora em diante, com uma política de telefone aberto, compartilhamento de localização, o que eu precisasse para me sentir segura enquanto trabalhávamos nisso. Eu disse a ele que não estava pronta para tomar decisões ainda, a traição ainda parece muito recente e não tenho certeza se consigo superar isso. Expliquei que mesmo que quisesse tentar, o caminho para a recuperação seria longo e doloroso para ambos, e eu precisava ter certeza de ter a energia emocional para essa jornada.
Deixamos as coisas em aberto. Eu prometi pensar na terapia e ele continuaria ficando na casa do irmão enquanto decido o que quero. Então, é assim que as coisas estão. Agendei uma consulta com um terapeuta para mim mesma para me ajudar a processar tudo. Ainda não decidi sobre a terapia de casais. O fato de ele ter mantido seu engano por tanto tempo, ficando cada vez melhor em mentir na minha cara, me apavora. Como posso ter certeza de que ele não está mentindo novamente no futuro? Não quero passar o resto da minha vida trabalhando como detetive particular para ter certeza de que ele não está fazendo nada de errado. Se eu não tivesse descoberto o que vi, o que teria acontecido? Uma noite um dos dois cruzaria um limite e seria uma infidelidade física? Eu tenho muita dificuldade em pensar que podemos voltar desse problema. Atualização 2. Comecei a fazer terapia individual, o que tem sido útil para organizar tudo o que eu tinha na cabeça. Depois de muito pensar, aceitei participar de uma sessão de aconselhamento de casais com Paul, apenas para ver se valeria a pena continuar tentando. Uma forma de explorar todas as minhas possibilidades. A sessão foi ontem e foi tanto esclarecedora quanto devastadora. A terapeuta tem ampla experiência em recuperação de infidelidades e criou um espaço seguro para que ambos nos expressássemos. Ela começou estabelecendo algumas regras básicas: não interromper, sem respostas defensivas, apenas comunicação honesta. Paul foi o primeiro a falar, reiterando seu remorso e seu desejo de salvar nosso casamento. Ele falou sobre suas próprias inseguranças e como se reconectar com Rosa havia inflado seu ego de maneiras que ele não havia percebido inicialmente. Ele contou como uma pequena mentira se transformou em mentiras maiores até que ele se viu vivendo uma vida dupla. Quando chegou a minha vez de falar, fiquei surpresa com a profundidade da dor e da raiva que saíram. Falei sobre a humilhação de descobrir seu engano por acaso, os inúmeros momentos em que ele me olhou nos olhos e mentiu, e as dúvidas que tenho de tudo agora. Houve outras mentiras que eu não descobri? Outras mulheres? Como eu poderia confiar em algo que ele diz agora? A doutora nos guiou por uma discussão sobre o que a confiança significa para cada um de nós e como ela poderia ser reconstruída. Ela foi cuidadosa para não pressionar pela reconciliação, enfatizando que tanto ficar quanto ir embora eram escolhas válidas após uma traição tão grande. Ela nos deu alguns exercícios de comunicação para praticar e sugeriu que cada um passasse um tempo refletindo sobre o que realmente queríamos para nossos futuros, seja juntos ou separados. Saí da sessão emocionalmente exausta, mas com um pouco mais de clareza. Naquela noite decidi fazer algo que ainda não havia feito. Entrei no nosso armazenamento compartilhado na nuvem onde guardamos documentos e fotos importantes. Eu nem tinha certeza do que procurava, apenas segui um instinto de que poderia haver mais a descobrir. Em uma pasta chamada Projetos de Trabalho 2023, encontrei uma subpasta com o nome de Ross dentro, com dezenas de fotos deles juntos durante o último ano em restaurantes, trilhas para caminhada. Até mesmo uma deles no que parecia um concerto com o braço dele em volta dos ombros dela. Nada explicitamente íntimo, mas certamente não os encontros casuais e esporádicos para tomar café que ele havia descrito inicialmente. Também pude ver algumas conversas de texto onde eles discutiam seus sentimentos um pelo outro, embora nunca mencionassem explicitamente um relacionamento físico. A intimidade emocional era inconfundível, com mensagens como: "Não consigo parar de pensar em te ver ontem, e ninguém me entende como você." As datas e horas dessas fotos e mensagens revelaram que eles se encontravam regularmente durante o período em que Paul afirmava que tinham contato mínimo. Vários dos encontros ocorreram em dias em que ele havia me dito que estava trabalhando até tarde ou se encontrando com amigos homens. A pasta cuidadosamente oculta também sugeria premeditação, o que contradizia a história dele de que uma pequena mentira virou uma bola de neve. Liguei para Paul imediatamente e quando contei o que havia encontrado houve um longo silêncio antes que ele simplesmente dissesse: "Eu ia te contar sobre isso." Perguntei quando exatamente ele pretendia compartilhar essa informação, já que ele teve várias oportunidades de ser completamente honesto. Ele não teve uma boa resposta. Terminei a ligação e enviei um e-mail para a terapeuta para cancelar nossa próxima sessão de casal explicando o que eu havia descoberto. Mais tarde naquela noite, Paul enviou uma mensagem longa se desculpando novamente, dizendo que estava criando coragem para revelar tudo em nossa próxima sessão de terapia. Ele disse que temia me sobrecarregar com muita informação de uma vez. A essa altura, suas explicações soavam apenas como mais manipulação para mim. Esta manhã entrei em contato novamente com meu advogado e comecei oficialmente o processo de divórcio. Oregon é um estado de divórcio sem culpa, então a infidelidade emocional não impacta significativamente os procedimentos legais, mas documentar a cronologia do engano poderia ser relevante para as negociações sobre nossos bens. Paul tem ligado e enviado mensagens constantemente desde que o informei sobre o divórcio. Em suas mensagens ele me pede outra chance, e como não respondo, fica com raiva porque eu nem sequer estou tentando salvar nosso casamento. Tenho ignorado a maioria, respondendo apenas a perguntas práticas sobre a logística de separar nossas vidas. O processo de divórcio começou e estou me concentrando nos assuntos práticos: separar as finanças, fazer planos para casa e pensar nos próximos passos. Atualização 3. Eu não esperava ter que atualizar tão cedo, esperava atualizar apenas depois do divórcio, mas algo aconteceu ontem. O processo de divórcio mal havia começado. Meu advogado havia redigido os primeiros documentos e estávamos programados para discutir a divisão dos bens no final desta semana.
Paul tinha estado relativamente quieto nos últimos 2 dias, enviando ocasionalmente algumas mensagens pedindo para eu reconsiderar, mas menos frequentes do que antes. Ontem à tarde eu estava saindo da minha consulta com a terapeuta quando vi um carro familiar no estacionamento. O Toyota vermelho de Ross que eu havia visto no prédio de apartamentos dela. Ela me viu imediatamente e gritou meu nome. Meu primeiro instinto foi ignorá-la e ir embora, mas a curiosidade falou mais alto. Acabamos sentadas em um banco do lado de fora do consultório de terapia porque ela me perguntou se poderíamos conversar. O que se seguiu foi uma das conversas mais surreais da minha vida. Ela me disse que depois da nossa ligação na semana passada estava lutando com a culpa sobre seu papel na ruptura do meu casamento. Ela garantiu que, embora tivesse sentimentos genuínos por Paul, havia percebido que o relacionamento deles era baseado mais em nostalgia e fantasia do que na realidade. Então veio a bomba. Ross confessou que, ao contrário do que ela e Paul haviam dito anteriormente, o relacionamento deles havia se tornado físico há uns 4 meses. Segundo ela, aconteceu depois que eles se encontraram na festa de aniversário de um amigo em comum, uma festa que Paul havia me dito que era um evento de trabalho. Ambos haviam bebido, acabaram conversando por horas sobre o passado e finalmente foram para o apartamento dela. Ela disse que depois daquela noite eles se encontraram várias vezes mais, geralmente durante aquelas supostas noites de trabalho, ou quando Paul dizia que estava fora com amigos. Ela me mostrou mensagens de texto no telefone dela que confirmavam esses encontros, mensagens explícitas que não deixavam dúvidas sobre a natureza do relacionamento deles. Perguntei a ela por que estava me dizendo isso agora, já que não ia mudar muita coisa. Ela disse que depois de receber os pertences de Paul em seu apartamento e nossa conversa telefônica posterior, Paul a propôs que eles começassem a namorar oficialmente, já que meu casamento claramente havia terminado, mas ela disse não a ele porque ele a deixou se sentindo usada e descartada. Quando ela conversou comigo, percebeu que ele estava mentindo para as duas, que foi quando ele disse a ela que nosso casamento praticamente havia terminado, e que ele estava apenas esperando o momento certo para ir embora. Ele deu a ela a impressão de que mal éramos mais do que colegas de quarto. Ross se desculpou por seu papel no caso, mas deixou claro que sua confissão não era puramente altruísta. Ela queria que eu soubesse exatamente quem Paul era e o que ele havia feito, caso eu decidisse voltar com ele. Ross não sabia que eu estava pedindo divórcio. Quando finalmente cheguei em casa, reenviei capturas de tela das mensagens que Ross havia me enviado para Paul, com o texto: há mais alguma coisa que eu precise saber? Sua resposta foi imediata, uma ligação telefônica que atendi relutantemente. Paul estava devastado, alternando entre raiva de Ross por tê-lo pego e desculpas desesperadas para mim. Ele confirmou que o caso físico havia ocorrido como Ross descreveu, mas afirmou que havia terminado semanas atrás quando percebeu o quanto estava arriscando. Quando perguntei por que ele não havia revelado isso durante sua suposta confissão completa, ele disse que temia que isso fosse a gota d'água, que tornaria a reconciliação impossível. Penso brincando que me dá medo de como as verdades a conta-gotas de Paul estão cada vez piores. Não sei o que mais posso descobrir. Como medida de segurança, decidi fazer um exame de doenças. Não quero esperar para descobrir que tenho algo e ele me dizer. É que eu tinha medo de que com isso nosso casamento tivesse terminado para sempre. Notícias para você: nosso casamento está morto e bem enterrado. Eu disse a Paul que o divórcio seguiria como planejado e que sua contínua desonestidade apenas confirmava que eu estava tomando a decisão correta. Também disse a ele que toda comunicação futura deveria passar por nossos advogados, já que eu não confiava mais em nada do que ele pudesse me dizer diretamente. Depois de desligar, liguei para minha advogada para atualizá-la sobre a situação. Esta manhã recebi um e-mail de Paul, apesar do meu pedido de que ele só entrasse em contato comigo através de canais legais. Ele enviou uma mensagem longa expressando profundo remorso e reconhecendo que havia destruído tudo de bom em sua vida por egoísmo e covardia. Ele disse que não contestaria nada no divórcio e aceitaria quaisquer termos que eu considerasse justos. Ele também disse que começaria terapia individual intensiva para abordar seus problemas com a honestidade e o compromisso. O e-mail terminou com ele dizendo que, embora soubesse que nosso casamento havia terminado, esperava que um dia eu pudesse encontrar em meu coração perdoá-lo, não por ele, mas pela minha própria paz de espírito. Ele disse que sempre lamentaria ter sido o tolo que jogou fora a melhor coisa que lhe havia acontecido. Não respondi ao e-mail e não pretendo fazê-lo. Não quero perdoá-lo, ou o que quer que seja. Ele não terá comigo um relacionamento como o que teve com Ross, nem sonhando. Mas estranhamente o fato de conhecer o caso físico me proporcionou uma espécie de fechamento. Já não me pergunto se reagi exageradamente. A situação está agora cristalina, e também está o meu caminho para frente. Decidi aceitar um cargo temporário no escritório da minha empresa em Seattle enquanto o divórcio avança. A atribuição de 3 meses me dará alguma distância física desta cidade e de todas as memórias dolorosas aqui. Minha terapeuta acredita que pode ser positivo. Quanto à casa, decidi deixar Paul comprar minha parte se ele quiser ficar com ela. A ideia de ele viver lá com todas as nossas memórias não me incomoda tanto quanto eu esperava. Na verdade, eu não quero viver com essas memórias. Atualização 4. Para começar, os resultados dos meus exames deram negativos e não tenho mais nada com que me preocupar. Não descobri mais coisas sobre a infidelidade de Paul nestes meses, pelo menos não coisas piores do que as que já sei. Apenas pequenos detalhes de sua aventura que ele chamava, no início, de sentimental, quando na verdade o único sentimental de tudo era a tristeza de suas mentiras. Por quão tristes foram. Finalmente aceitei um cargo permanente depois de estar uns meses em Seattle, já que a mudança de ares me fez muito bem.
Continuo tendo sessões com minha terapeuta de forma virtual. O divórcio foi perfeito, se deixarmos de lado que é um divórcio. Conseguimos dividir tudo sem muitos problemas e Paul conseguiu o dinheiro para comprar minha parte da casa e deixar isso para trás. Algumas coisas que ainda sei da cidade são que Ross se mudou de lá. Ao que parece, ela também aceitou um novo emprego em outro estado e viu isso como uma oportunidade para ir embora. É como se os dois interesses românticos de Paul estivessem fugindo dele, mas sei que no meu caso não é assim. Eu só precisava de um novo lugar para recomeçar. Neste ponto, meu interesse por esse homem é nulo. Ainda assim, de vez em quando tenho contato com seu irmão, Mike, que antes que voltem a sugerir, não é uma pessoa pela qual eu esteja interessada romanticamente. Ele é casado, e ao contrário de Ross, eu não ficaria com um homem por mais que ele tivesse problemas em seu casamento. De qualquer forma, Mike também não os tem. Ele apenas me deu breves atualizações de Paul onde diz que ele está muito deprimido. Disse que ele está vendo um profissional regularmente, mas que mesmo assim se sente mal. Eu gostaria de dizer que é por mim para levantar meu ego já maltratado, mas todos sabemos por que Paul está triste. Só queria contar a vocês tudo o que sei e não guardar nada, usando também esta publicação para me despedir, se é que é a última, o que parece.